Sejam muito bem-vindos, meus caros, e já estávamos em 2025 há 9 dias e eu ainda não tinha falado mal da União Europeia, mas efetivamente parece que chegou a hora, porque o Tribunal de Estrasburgo apoiou os imigrantes ilegais contra a Grécia por causa daquilo que tinha sido o impedimento da sua entrada no próprio país. Vamos então ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é interessante, porque efetivamente o Tribunal de Estrasburgo acabou por defender os imigrantes ilegais mais do que defender a própria Grécia, que efetivamente eu acho que deveria ser uma prioridade mais do que pessoas que nós não sabemos quem são e eventualmente até podem vir para cá fazer coisas más. Vamos então ver, meus caros, onde temos Tribunal de Estrasburgo apoia imigrantes ilegais contra a Grécia. Atenas provavelmente conseguirá safar-se com o uso de resistências sistemáticas, já que o seu partido no poder é um dos principais aliados de von der Leyen em Bruxelas. Portanto, é como se costuma dizer em Portugal, quem tem amigos na cozinha não passa fome, não é? O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que a Grécia estava a violar os direitos fundamentais dos imigrantes, a sujeitá-los a rejeições sistemáticas nas suas fronteiras. E como sabem, a Grécia não tem uma situação muito amigável do ponto de vista daquilo que é a imigração. Aliás, a imigração ilegal tem crescido de forma exponencial na Grécia e Espanha também era dos países principais onde tinha crescido. A decisão de terça-feira, 7 de janeiro, é a primeira vez que a natureza sistemática das supostas violações de direitos humanos da Grécia foi estabelecida em lei. O termo pushback refere-se à detenção de imigrantes ilegais apanhados dentro do país e o seu retorno forçado através das fronteiras, sem lhes conceder a capacidade de solicitar asilo. Eu não consigo perceber como é que isto é um caso de tribunal e não é senso comum. Se vocês foram apanhados num território que não é vosso, a percorrer um território que não é vosso de forma ilegal, vocês não têm que lá estar. É a mesma coisa que invadir propriedade privada. O que é que vocês fazem no jardim do vizinho? O vizinho deu-vos autorização para vocês estarem lá. Não deu, pois não? Então é invasão. É tão simples como isso, quer dizer. Não consigo perceber. O caso específico que o tribunal estava a analisar envolvia um requerente de asilo turco que fugiu para a Grécia cruzando o rio Evros em 2019 e foi posteriormente devolvido para a Turquia pelas autoridades gregas. O tribunal ordenou que a Grécia pagasse 20 mil euros em indemnização, ao mesmo tempo que decidia que o que aconteceu era indicativo de um modus operandi consistente por Atenas, tanto nas suas fronteiras terrestres como marítimas. Exatamente como deve ser. Qual é que é a dúvida? O imigrante entrou ilegalmente. Há meios legais, há vias legais para entrar no país. O imigrante optou por não concorrer a essas vias legais. Entrou ilegalmente e ainda é defendido pela União Europeia. Qual é que é a dúvida? Quer dizer, vocês invadem o jardim do vizinho, o vizinho coloca-vos em tribunal e ainda tem que pagar 20 mil euros de multa porque vocês invadiram a casa do vizinho. Quer dizer, isto não sei, sinceramente, não consigo perceber. A Grécia tem sido acusada de realizar repulsões ilegais desde o início da década de 2010, especialmente na região nordeste de Evros, onde a Turquia faz fronteira com a Grécia, bem como em várias ilhas próximas à costa de Anatólia, que são frequentemente alvos de botes de migrantes devido à proximidade. A ilegalidade dos pushbacks e o princípio de não repulsão, que afirma que ninguém pode ser devolvido a um país onde pode enfrentar tratamento desumano, muitas vezes entram em desacordo com a obrigação legal dos Estados-membros de proteger as fronteiras externas da União Europeia e recusar a entrada de cidadãos de países terceiros sem a documentação adequada. Portanto, meus caros, vocês reparem que neste momento há aqui duas leis que estão a contradizer-se. Quer dizer, por um lado, têm a eventual via legal para entrar em determinados países da União Europeia, em todos, de um modo geral, porque efetivamente a União Europeia cada vez manda mais do que os primeiros ministros eleitos de cada país. Mas por um lado tem essa via legal e essas situações legais para entrar. Por outro lado, estas pessoas não podem ser devolvidas se eventualmente forem vítimas de tratamento desumano. Ora bom, então quer dizer, se a pessoa se mudar para um país onde é vítima de tratamento desumano e depois vier para cá, já não pode ser devolvida. E inclusive, se isto for igual a Portugal, estas pessoas, quando tiverem o seu pedido de asilo rejeitado, ainda têm que ter casa e teto e ainda têm que ter efetivamente um subsídio porque, coitadinhos, efetivamente discriminação positiva. Não é adequado. Há vias legais para entrar nos países. Se estas pessoas não estão dispostas a entrar pelas vias legais, têm que ser expulsas quando utilizam as vias ilegais. Senão, as vias legais, acabe-se com elas, quer dizer. Porque as pessoas vão ver aqui um chamariz para a imigração ilegal. Quer dizer, entra uma pessoa, vem da Turquia. Essa pessoa entra na Grécia. Essa pessoa, não entrando pela via legal, liga para a Turquia e diz assim: meus amigos, olhem que eu consegui entrar e não fui devolvido à Turquia. Portanto, se calhar venham para cá, porque efetivamente vocês aqui são bem tratados, não são mandados de volta, ainda têm direito a teto e eventualmente ainda vos dão
dão um subsídio. Estas pessoas entram em países da União Europeia, borrifam-se para as vias legais, porque as vias legais não compensam, compensa muito mais a via ilegal, entram com uma via ilegal, acabam por lhes ser fornecidos documentos e ficam por cá desrespeitando de forma completa a lei. Portanto, não sei sequer para que é que temos vias legais se estas pessoas são implicitamente incentivadas a utilizar as vias ilegais. Eu acho que não é adequado, meus caros. Portanto, efetivamente temos aqui a União Europeia a decidir contra a Grécia, a dar prioridade a imigrantes ilegais porque efetivamente não podem ser devolvidos onde alegadamente têm tratamento desumano, quando na verdade estamos a falar de países, muitas vezes estamos a falar de países que não estão em guerra. E tal, mas nós não gostamos do regime de determinados países. Vocês não têm que gostar do regime de determinados países. A internacionalização de uma ideologia foi aquilo que a União Soviética fez. E viram como é que correu, não viram? Portanto, eu acho que efetivamente temos é que deixar os outros países em paz, respeitando o seu direito à autodeterminação, seja essa autodeterminação de um ponto de vista identitário, seja essa autodeterminação do ponto de vista de um regime político, porque internacionalizar uma forma de ciências sociais vai dar mau resultado, porque nós não podemos internacionalizar algo que não é um facto científico. É tão simples como isto, quer dizer, se nós vamos internacionalizar um regime, chamemos-lhe democracia liberal, o que eu vos posso garantir é que há países que, na sua liberdade, vão rejeitar a democracia liberal. E o que é que nós fazemos sobre isso? Impomos a democracia liberal? Isto estou a falar de um ponto de vista político, mas eu acho que nós não podemos é andar a impor vontades de burocratas não eleitos a países que têm primeiros ministros eleitos. Primeiros ministros eleitos em eleições livres, democráticas e num curto espaço de tempo, tanto de 4 em 4, de 5 em 5 anos. E portanto, não sei sinceramente porque é que estes senhores se sentem no direito de impor as suas vontades tirânicas, mas uma coisa vos digo, os países estão a reagir cada vez mais e enquanto a União Europeia continuar a ter este tipo de atitudes, podem vir a ter cada vez menos capacidade de legislar porque vocês impedem que o povo europeu tenha algo a dizer sobre aquilo que são as pessoas que gerem o povo europeu e que gerem a convivência e a situação social do povo europeu e, portanto, efetivamente, talvez, brevemente, estejam fora dos vossos lugares que já começou, já estão a cair vários governos, Macron já está numa instabilidade política completa, Olaf Scholz está de saída, Justin Trudeau já saiu também e, portanto, brevemente vocês vão caindo a pouco e pouco e parece que não percebem o padrão, mas ainda bem, deixem-se estar que assim caem todos de uma vez. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, partilhem o vídeo com quem possa estar interessado neste tema, eventualmente. Digam também à pessoa para subscrever o canal, para chegarmos aos 6.000 subscritores. Obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.